Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês sobre a vida de um homem que eu admiro muito. Eu tenho uma coleção de biografias missionárias que me animam e me ensinam. E uma das biografias que eu reli nos últimos meses foi a biografia de George Miller. George Miller nasceu em 1805 e faleceu em 1898, portanto, ele viveu por 93 anos. Naquela época, era raríssimo uma pessoa chegar aos 70 anos de idade, coisa rara. George Miller se converteu aos 20 anos de idade, foi para a Inglaterra, passou boa parte da sua vida na Inglaterra. George Miller, ele é um homem conhecido por ser um homem de oração. Ele orava, Deus respondia às orações. George Miller é um homem conhecido porque foi o pastor de uma única igreja. Ele pastoreou a mesma igreja por 40 anos. George Miller, ele fundou escolas, ele fundou 117 escolas ao longo da sua vida. George Miller, ele fundou orfanatos, mais de 10 milhões de órfãos. Aliás, mais de 10 mil órfãos passaram pelos orfanatos de George Miller, da infância até a juventude, mais de 10 mil pessoas. George Miller era um homem conhecido, um homem abençoado, um homem usado por Deus, e ele chegou aos 70 anos de idade. E na sua biografia nós lemos que quando George Miller chegou aos 70 anos de idade, ele fez uma oração a Deus, dizendo: Senhor Deus, eu faço o que o Senhor quiser, mas eu tenho um desejo. O meu desejo, e era um desejo santo, o meu desejo é me mudar para uma cidadezinha bem pacata, bem tranquila, no interior da Inglaterra, e passar os meus últimos anos de vida apenas em oração. Gente, é uma coisa assim de homem santo mesmo. Eu quero passar os meus últimos anos da vida apenas orando. Este é o meu desejo. Mas se o Senhor quiser diferente, eu estou aqui, Senhor, farei o que o Senhor deseja. Ao mesmo tempo, ele não sabia, mas um amigo de George Miller estava orando por ele, porque sabia que ele iria completar 70 anos. Coisa rara naquela época. Estava orando dizendo: Senhor Deus, mostra qual é o próximo passo para este homem, teu filho George Miller. Deus trouxe uma imagem, uma ideia à mente daquele amigo de George Miller. Aquele amigo chegou na casa de George Miller no dia seguinte e disse: eu estava orando por você, sobre qual é o próximo passo de Deus na sua vida, e Deus, eu creio que é de Deus, se for de Deus, Ele vai confirmar contigo, e Deus colocou assim uma ideia na minha mente. E George Miller perguntou: a ideia seria eu em uma casinha tranquila no interior da Inglaterra? E ele disse: nada disso, nada poderia ser mais diferente. A ideia que eu tenho para você é você sair da Inglaterra e passar os últimos dias da sua vida andando de cidade em cidade, de país em país, de navio, a cavalo, a pé, pregando o evangelho até a sua morte. George Miller entra no seu quarto sozinho naquela noite e diz: Senhor Deus, isso era tudo o que eu não desejava, mas eis-me aqui, quero fazer a tua vontade. Deus confirma a sua vontade na vida deste homem, e George Miller, dos 70 até os 87 anos de idade, por 17 anos, ele passa por 42 países e prega o evangelho a mais de 3 milhões de pessoas. E dezenas de milhares se convertem ao Senhor Jesus. E centenas, se não milhares, se entregam ao ministério pastoral ou missionário. Aos 87 anos de idade, ele volta para a Inglaterra. Ele iria falecer, morrer com 93. Antes de morrer, George Miller, ele é entrevistado por um jornalista cristão. E a primeira pergunta que o jornalista lhe faz é esta: o Senhor fundou mais de 100 escolas. O Senhor sustentou mais de 10 mil órfãos. O Senhor viajou por mais de 40 países. O Senhor pregou para mais de 3 milhões de pessoas. Qual é o segredo de George Miller? Ao que ele, sem pensar, ele respondeu: o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muitos anos atrás. Já não sou eu quem vive, mas Cristo
vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A nossa missão é o Evangelho. Para cumprirmos a nossa missão, nós precisamos morrer e Jesus viver em nós.